tudo bem? Eu sou a Cris Cole e hoje estou aqui nesse vídeo para falar com vocês um pouquinho mais sobre transtorno de personalidade, pessoas tóxicas, que você não quer de jeito nenhum essas pessoas próximas no seu convívio, dentro da sua casa. O meu intuito, como eu já falei em outros vídeos, é alertar vocês, é trazer o conhecimento para que você possa reconhecer essas pessoas. Eu não sou psicóloga, eu não estou aqui para dar diagnóstico, tá? Em ninguém, mas eu estarei passando aqui a minha experiência de vida, tudo que eu sei sobre esse transtorno de personalidade, para que vocês possam então estar protegidos e possam assim evitar maiores transtornos na vida de vocês, ok? Hoje estarei dando um alerta às mulheres. Cuidado, fiquem de olho, vocês podem estar dormindo com o inimigo e não fazem a menor ideia de que isso esteja acontecendo. Eu vou estar hoje falando sobre o homem tóxico. Eu estarei descrevendo aqui como eles agem, como eles fazem o jogo de manipulação deles com as mulheres para seduzi-las e para mantê-las ali sob o controle deles. Eu tive um namorado há muitos anos atrás no Brasil e hoje, somente hoje, que eu pude ter o conhecimento desse transtorno e fui estudar mais sobre isso e descobri, conforme você vai aprendendo mais, você vai estudando, vai aumentando o seu conhecimento, você vai vendo qual a maneira deles te manipularem, quais são os jogos de manipulação que eles usam, e aí você começa a lembrar de pessoas na sua vida. Daí cai a ficha e você entende exatamente o porquê que aquilo tudo aconteceu quando você estava nesse relacionamento com essa pessoa. Então eu vou estar aqui descrevendo, eu não sei se no casamento eles são iguais, porque eu não cheguei a me casar com essa pessoa, graças a Deus. Mas então vamos lá, vou aqui descrever para vocês como foi esse meu relacionamento com esse rapaz. Eu conheci ele na faculdade, fomos para um barzinho e nesse barzinho ele falou umas coisas que ali eu já me senti super especial, parecia que ele estava tendo um interesse bem grande comigo, como se ele já estivesse até comigo. Ele não é uma pessoa assim bonita, mas super carismático, super divertido, muitos amigos, sempre estava nas baladas, sempre estava viajando. E é muito engraçado porque eu tive uma amiga que ela é também, né? E ela me lembrava ele. Eles são tão parecidos assim no jeito de ser, que eu achava até ela parecida com ele algumas vezes. Sabe com aquela sensação que parece que são irmãos? Engraçado, né? Então eu conheci esse rapaz e daí ele já me fez sentir essa pessoa já como se eu já fosse namorada dele. E dali começamos a sair, estudávamos na mesma faculdade, então ali a gente se encontrava toda noite, ele me buscava, a gente ia junto, às vezes eu encontrava ele lá e sempre juntos, saindo sempre com os amigos dele, fim de semana, tava sempre na casa dele, junto com ele. Era assim um relacionamento onde eu estava muito feliz, gostava muito da família dele, a mãe dele muito especial, muito querida, a irmã. Só que aí já começaram, logo de começo, já começaram alguns conflitinhos. O que aconteceu? A gente saía, aí ele pegava e me deixava em casa. E lógico que eu também não sou boba, né? No começo do namoro, aí eu falava, me liga quando você chegar em casa. Aí demorava o quê? Uma meia hora para ele chegar na casa dele? E nada, ele não me ligou. Depois passou uma hora, não ligou. Aí eu falei, ué, normal quando você tá namorando a pessoa conversar antes de dormir. No começo, principalmente, estão se conhecendo, né? E aí dá uma boa noite e vai dormir. E nada dele me ligar. Eu comecei a ligar, ele não me atendia. Eu já percebi que alguma coisa não estava certa. Ele tinha muitos amigos, sabe? Ele era bem assim, extrovertido, carismático, adorava uma festa, uma bagunça. E eu ligava, ele não atendia, eu ligava, não atendia, mas eu sou aquela pessoa que eu vou até o fim. Quando eu fico encucada, então, e fui, liguei, até uma hora que não deu mais, ele atendeu. Gente, vocês não vão acreditar o que ele fez. Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu fiquei tão nervosa. Ele atendeu, eu falei, onde você tá? Já era pra ele estar em casa. Eu tô aqui, tá horrível a ligação. Aí pegou, hoje eu sei o que ele fez, depois ele ainda me contou. Ele pegou um copo, pôs o celular dentro do copo e falou, o sinal do telefone tá horrível. E fez assim, desligou o telefone na minha cara, gente. Eu fiquei desesperada, não é possível, porque deu pra perceber
que ele tava fingindo que tava ruim a ligação e desligou. Aí eu não parei de ligar. Aí liguei. No fim das contas, acabou. Que ele acabou vindo na minha casa, porque eu fiquei tão brava com ele. Eu falei um monte. Eu falei, você tá mentindo, você é um mentiroso. Eu não quero mais saber de você. Foi lá na minha casa. Estraguei o passeio dele com os amigos, né? Tava lá na bebedeira. Veio na minha casa, falou, tal, não sei o quê. Porque ele viu que eu não ia querer mais ficar com ele, não. Porque eu já falei, mal comecei, esse homem já tá mentindo pra mim, gente. Né? Não gosto disso, não. Me enrolou lá, que eu nem lembro direito o que ele falou. Acabou, que eu voltei e fiquei junto com ele. Aí passou um tempo, tivemos uma festa em São Paulo, festa junina, se não me engano, fui toda vestida a caráter e tudo. Na volta, aquela coisa gostosa de você estar começando o namoro, quer ficar um pouquinho no carro conversando. E aí eu falei, vamos ficar aqui um pouquinho, você não quer subir? Não vou subir. Naquele desespero de ir embora, aí eu já percebi, eu falei, de novo, a mesma coisa que ele fez da outra vez, ele quer encontrar com os amigos dele e ficar com outras meninas. Aí eu insisti, vamos conversar um pouquinho aqui. Ele me mandou, me expulsou, ele já tinha bebido, ele bebia bastante, sabe? Sempre bebendo. E aí ele já ficava mais agressivo, ele falou, desce do carro agora. E eu fiquei tão chocada com a maneira que ele falou comigo, e eu confrontei e falei, não vou descer. Ele saiu do carro, um ódio, com uma raiva, abriu a porta do carro e me arrancou do carro, rasgou a minha roupa, rasgou meu vestido, e eu já chorando, eu só quero conversar, me empurrou e foi embora cantando pneu, e eu entrei pra casa, gente do céu, olha, se fosse hoje, coitado desse rapaz, mas naquela época, né, eu era uma boba. Tanto esse namorado quanto essa minha amiga é muito engraçado. Eles te levam para restaurantes maravilhosos, para lugares maravilhosos, com a intenção de você sempre lembrar deles. Eles querem que você fique viciados neles, dependente deles. Eles criam todo esse ambiente, todas essas coisas para que sejam momentos inesquecíveis, para que você tenha aquela memória, que sempre que você for nesses lugares ou passar por ali, você vai lembrar. Não só se você passar por ali ou for nos lugares, você vai ter sempre aquele momento gostoso naquele lugar, com aquela pessoa. Eles fazem isso de propósito, porque é engraçado, eles se repetem, né? Então ele fazia isso e ela fazia isso também com o marido. Por isso que eu achava que eles eram parecidos, porque até o jeito assim de ser, ele era super engraçado, todo mundo adorava estar perto dele, dava risada, ele fingia que ele dançava umas danças meio engraçadas assim. E ele era muito carismático, foi ali que eu me apaixonei, super divertido. Só que aí começaram as briguinhas aqui e ali, como essa que eu contei pra vocês. Ele olhava para as mulheres na minha frente, umas moças bonitas, sabe? Mas ele, na minha cara, era uma coisa descarada. Só que ele não falava nada assim diretamente dando em cima da menina, mas eu sentia a energia dele e via ele ali, brilhava o olho dele quando ele via aquela pessoa, aquela menina. Eu creio que ele fazia de propósito realmente para que eu me sentisse feia, não feia, porque eu não me sentia feia, mas me sentia inferior, ou ficar realmente com ciúmes dele. E eu ficava, eu falava pra ele falava, você é uma neurótica, você é uma ciumenta, que não sei o quê, que é isso, eu não fiz nada. Eu que ainda era doida, né? Aí eu lembro que a gente foi numa festa, e nessa... eu vou lembrando das coisas. Ele me mostrou um videogame que tinha no computador dele. Hoje eu fico pensando, eu acredito que ele fez de propósito. Eu meio que fiquei viciada naquele joguinho. Mas todo fim de semana eu tava lá o dia inteiro, eu dormia na casa dele. Eu creio que ele fazia isso pra eu ficar lá jogando várias horas, enquanto ele fazia alguma coisa. Devia ficar no celular falando com outras mulheres ou fazendo sei lá o quê. Né? Mas eles gostam de jogar vícios em você, porque eles não estão nem aí pra você mesmo, né? Só pra te sugar mesmo, o suprimento que você tá ali dando pra eles. E conforme você sabe que a pessoa tem aquele transtorno, você vai lembrando de tudo que ela te falou, de tudo que ela fez, de todas as situações, e aí as coisas vão se encaixando. Esse do videogame era uma coisa. Outra, ele assinava a Playboy, a revista Playboy, e eu falei pra ele, dá licença, né? Não vai ficar assinando a revista Playboy. E ele, não, lógico, as melhores reportagens que existem estão na revista Playboy. Eu não quero nem saber das mulheres peladas. Gente, eu acreditava. Mas é tão convincente, ele te fala com tanto sério assim, sabe? Mas me incomodou de todo jeito. Mas enfim, eu ia obrigar ele. É aquela história, né? Ou você aceita aquilo, ou você larga aquilo. E eu ficava, né?
Ficava, já estava dependente, viciada nele. O momento que eles sabem que você já está dependente, viciada, aí eles começam a fazer o tratamento de silêncio, começam a te dar o desprezo, começam mais te maltratar. Esse chegou até a me bater. Ele sempre bebia. A gente foi para uma festa em São Paulo também, que eles tinham muitos amigos. Eles amam essa coisa de status, já gostava de esbanjar, sempre estar nos lugares, sempre gastando muito, bebendo. Daí fomos para essa festa em São Paulo, chegou lá na festa, o banheiro era comunitário. E nós fomos no banheiro praticamente juntos, só que eu fui antes e ele não sabia que eu estava no banheiro, ele estava falando com os amigos. Eu avisei que as meninas, eu estava conversando com as meninas, falei que eu ia no banheiro e já voltava. E eu tô dentro do banheiro e aí eu escuto ele falando com uma menina, mas ele todo se engraçando com a menina. Ai, o que ele falou? Ai, não tem papel, tem aqui, não sei o quê. Gente, eu saí daquele banheiro, mas eu queria bater nele. E aí eu fui confrontar ele, fui falar, e ele falou que eu era uma louca neurótica, que ele não fez nada, e não sei o quê. Aí a gente voltou pra mesa com os amigos, e ele começou a falar um monte de coisa pra mim, mas brigando ali, pegou minha bolsa, jogou assim, bem agressivo. E eu falei, eu quero ir embora, eu não aguento mais isso, porque eu já tava ficando doida. Achando, ele dando em cima, gente, dando em cima da menina ali no banheiro. E ele vem falar pra mim que ele não fez isso. Eu escutei, eu não sou surda. Aí eu perdi a vontade, falei, eu quero ir embora, mas eu fiquei tão brava. E ele falou pra mim, eu não vou te levar na tua casa, porque era longinho, assim, tinha uma meia hora de carro, mais ou menos. E ele falou, já tá muito tarde, eu não vou. Eu falei, você vai me levar pra minha casa, eu não quero dormir na sua casa, eu não vou dormir na sua casa. Ele falou, então eu vou fazer assim, quando chegar em casa, você vai fazer um café pra mim, e aí a gente vai. Olha só, e eu tonta, né? Eu nunca tinha feito um café na minha vida, eu nem tomo café, nem tomava café. Mas ele pôs essa condição, primeiro a gente vai na minha casa, porque eu bebi muito, eu não tô bem pra dirigir. Imagina, ele dirigiu de São Paulo até a cidade onde ele morava, e ele não podia dirigir. Tinha que tomar um café para ir me levar até minha casa. Preguiça mesmo, eu não queria ir. Chegou na casa dele, gente, vocês não vão acreditar. Eu fui e fiz o café. Ele pegou na cozinha, pôs o café na boca e cuspiu na pia, tudo. Que café horrível! Eu não vou te levar em lugar nenhum. E foi pro quarto dele. Nossa, vocês não estão entendendo. Que eu já estava chateada com ele, brava com ele, decidida a ir pra minha casa. Quando ele fez isso, que aí eu vi que ele estava fazendo graça comigo, me subiu um sangue. E ele foi pro quarto dele. Então era um corredor assim, que nascia até o fim. E a mãe e o pai, o quarto era no meio desse corredor. E lá no fim era o quarto dele. Ele foi pro quarto dele. E eu vim atrás, né? Já vim atrás, falei, mas ele vai me levar, ele falou que ia me levar, não sou palhaça, ainda fiz café pra ele. Ele cospe o café e fala que não vai me levar, mas ele vai me levar. Isso era umas 3 horas da manhã. E eu batia na porta, ele trancou a porta, porque tinha o quarto dele e tinha um quarto do lado. Ele trancou a porta e eu não conseguia entrar no quarto dele. Aí eu falei, não é possível que ele vai fazer isso comigo. Não vai. Gente, eu falei, o quê? Vocês não acreditam, eu também tinha bebido, sabe? Eu fiquei tão fora de mim, que eu falei, ele vai me levar embora e eu não quero saber. Eu comecei a chutar, mas eu chutava aquela porta, fazia aqueles barulhos, pá, pá. Mas eu chutava, eu tava tão nervosa que eu chutava aquela porta eu não queria nem saber se a porta ia arrombar, se a porta ia cair. Eu falei, ele vai me levar embora e não vou dormir aqui. Ele não abriu a porta. A mãe dele, gente, olha o vexame e a vergonha. A mãe dele acordou. Só que a mãe dele provavelmente já deve ter passado outras situações desse tipo com outras namoradas. E ela já começou a falar, Cris, não fica assim. E eu já chorando, né? Eu já tava chorando, contei pra ela o que aconteceu, eu chorava de soluçar. E ela, não fica assim, não fica assim. No dia seguinte, ele acordou, foi trabalhar, eu nem vi ele foi pro trabalho, aí a mãe dele veio de manhã, me trouxe o cafezinho da manhã, toda cuidadosa, e foi comigo no ponto de ônibus pra eu ir embora, porque ele nem mais estava lá no apartamento, ele sumiu. Ai, gente, e quantas vezes eu ia dormir lá na casa dele, que aí ele tinha que me levar pra minha casa no dia seguinte, ele prometia, e aí ele mandava o pai dele me levar, ao invés dele ir. E eu ia e não achava nada de ruim, tadinho, ele tá trabalhando, pedi um favor pro pai dele. Mas tudo isso aí já tá te tratando como que você não é importante pra ele, já tá te dando aí o desprezinho aqui e ali, entendeu?
E daí no começo ele veio falar pra mim, eu fui viajar, eu preciso te contar, eu saí com uma menina, fiquei com uma menina. Só que eu já tava tão viciada nele, tão apaixonada, que eu aceitei. Eu falei, não, tudo bem, eu perdoei. Mas foi um relacionamento onde eu me sentia, a sensação que eu tinha é que era uma doença, que eu queria me livrar daquilo, mas eu não conseguia. Eu não queria mais ficar naquele relacionamento, mas eu não conseguia largar ele. Era um vício mesmo. Daí a última vez, última não, porque ainda mesmo depois disso que ele fez, da última vez, que foi a última briga assim mais séria, eu ainda continuei com ele. Tá quase terminando essa história. Fomos para uma outra festa. Lá ele já estava bebendo, mal chegou, ele já começou com gracinha com uma menina, pegando o chopp da mão da menina, e a menina não gostou. E eu fui lá e falei, que é isso? Que absurdo, olha como tu é folgada, a menina não tá gostando e tu ainda vai e pega o negócio dela? E eu peguei e dei um cutucão assim com o meu pé na perna dele assim, e ele continuou ainda falando, sai daqui, você é doida, a menina tá gostando, e dava risada assim na minha cara. Gente, aquilo entrou em mim de uma maneira. E aí ele falou, você ainda veio e me deu um chute. Eu falei, eu não te dei um chute, eu te dei um cutuco, assim, não foi um chute, mas eu dei uma, tipo assim, né, encostando. Eu falei, que é isso? Daqui a pouco eu tô lá e tinha uns amigos meus também, uns amigos da cidade do interior onde minha avó morava, estavam todos lá. Muito gente boa, muito queridos, já amizade desde a infância. E daqui a pouco a gente tá ali dançando e tal, daqui a pouco eu sinto um chute, mas foi um chute que eu quase fui pro chão. Mas ele me deu um chute tão forte, de trás eu nem vi, ele foi tão covarde que eu nem vi ele chegando, ele me deu um chute que eu quase caiu, minha perna doeu, mas doeu tanto que por um segundo eu vi estrelinhas ali. Na hora que ele fez aquilo, eu já vi, ele já estava bêbado, e aí eu fiquei tão nervosa, e eu falei, eu não vou embora com ele. Eu não vou embora com ele. Fui e falei com meu amigo, falei, você me leva embora pra minha casa? Porque eu tô com medo, ele me machucou, ele já tinha sido meio agressivo antes, mas eu não tinha essa noção de que era perigoso. Enfim, eu falei pro meu amigo se ele podia me levar, meu amigo falou que sim. Quando tava na hora de ir embora, eu falei pra ele, eu tô indo embora e eu não vou com você. Gente, vocês não acreditam, ele me pegou com a mão assim, ó, aqui do lado da minha barriga, mas doeu tanto que eu não conseguia nem falar, eu não conseguia nem respirar, eu não conseguia, parecia que eu ia desmaiar. Que ele pegou bem aqui assim, ele me prendeu e falou, você não vai embora com ninguém. Falou lá assim com meu amigo, né, não, ela vai comigo, mas eles nem perceberam. Ele me empurrou, me jogou praticamente dentro do carro, isso eu já chorando, morrendo de dor. E aí a gente começou a discutir no carro. Com uma mão ele dirigia, com a outra ele puxava o meu cabelo aqui por trás e me dava umas coisas assim, como batendo assim no meu rosto. E eu chorando, a voz dele mudou, sabe? Coisa horrível. Nossa, eu não desejo pra ninguém, só de lembrar já me dá mal-estar. Por um milagre, ele não me jogou no meio da rua ali, não me matou. Nem lembro direito o que foi que aconteceu depois. Eu sei que eu fui pra casa. No dia seguinte, eu lembro que eu estava tomando banho e eu não conseguia lavar meu cabelo aqui atrás, doía. Sabe quando tá tudo dolorido? Só da água bater assim na minha nuca, já doía, de tão dolorido que ficou. E aí ele me liga, como se nada tivesse acontecido. E eu, já amolecida, já tinha perdoado, já tava morrendo de saudade dele, já queria ver ele de novo, porque a gente brigava, era essas brigaiadas. Depois a reconciliação era uma coisa tão gostosa, era tão assim, que eu já queria logo a reconciliação. Você fica viciado até nisso, eles fazem isso pra que briga e aí já quer de novo estar junto de novo. Você fica viciado naquilo. Aí eu até falei pra ele que eu ia na delegacia das mulheres e ele ficou morrendo de medo, sabe? Mas eu falei só pra assustar ele mesmo, eu não ia fazer isso, porque eu era uma tonta, né? Devia ter feito, mas eu amava ele tanto, imagina que ia fazer isso, e eu não via isso como um abuso. Eu achava que ele me amava tanto, que ele queria eu por perto, que ele me queria com ele. Foi um momento que ele estava nervoso, porque ele bebeu, eu dava desculpa pra tudo que ele fazia de errado. Aí depois disso, eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, que eu creio que Deus colocou essa pessoa na minha vida. Ele me ajudou muito. Esse vício que eu tinha com esse namorado,
esse rapaz me ajudou a acordar um pouco, a me dar mais valor, a pensar em mim, e aí eu consegui desmanchar com ele. Mas mesmo assim, quando ele voltou a me procurar, eu acabei voltando com ele de novo. E logo em seguida eu decidi mudar para os Estados Unidos. E aí eu fui e contei pra ele. E ele foi o que mais me motivou, falou, vai mesmo. Fiquei até surpresa, sabe? Achei que ele queria que eu ficasse com ele, né? Acho que tá dando graças a Deus. Porque ele já devia ter outras várias. Então ele falou, vai. Mas ele não desmancha, ele deixa você ali pra... Quando ele quiser, você tá lá. Ele não desmancha, então eu ficaria ali à disposição. Aí o combinado foi que eu viria pra cá, né, pra estudar, pra quando eu voltasse pro Brasil eu conseguisse um emprego melhor e aprender inglês durante 6 meses, e aí eu voltaria. E aí a gente casaria, foi o combinado. Mas ele prometeu que em 3 meses ele viria aqui pra me visitar. E eu fiquei super feliz, então contando nos dedos, né, que não vi a hora dele vir me visitar. Completaram os 3 meses quase e ele me ligou. E há pouco tempo, só para entender, né, melhor que eu esqueci de falar sobre isso, há pouco tempo, uns 2 meses antes de eu mudar aqui para os Estados Unidos, ele foi viajar com os amigos. E nessa viagem, quando ele voltou, ele me contou, mas que ele estava super arrependido, mas que ele conheceu uma menina e ele ficou com a menina, mas não teve nada, não teve relação sexual, nada com ela, mas que acabou acontecendo, mas que ele estava se sentindo muito mal, que ele se arrependeu muito. E eu perdoei. Tudo bem, passou, esquece. Ai, gente, eu fico lembrando, como que eu era tonta, meu pai do céu. E aceitei, mas esquecia tão rápido, tava tudo bem já. Só que aí quando eu já tava aqui, eu tenho meus limites também, né? Tem um certo limite para um abuso também desse, né, gente? E eu já tava esperando ele vir e tudo, aí ele pegou e me ligou, falando que ele estava indo viajar com os amigos dele, de novo, que ele não vinha mais pra cá pra me ver, que ele ia vir depois só, que os amigos insistiram tanto. Eu cheguei a ter raiva de todos os amigos dele, porque ele punha tudo nos amigos. Os amigos insistiram, vai ficar chato se eu não for, porque meus amigos, e eu tinha raiva de todos eles. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, peraí, os amigos não colocam uma arma na cabeça dele, obrigando ele a fazer nada, ele vai porque ele quer. Então a escolha é dele, eu não tenho que ficar brava com raiva dos amigos dele. Mas ele fazia de tudo para que eu ficasse com raiva dos amigos dele. E quando era amiga minha, ele queria me afastar de todas as minhas amigas e ele dava em cima delas, na minha frente. Ele dava em cima delas. Então eu achava que as meninas que não eram minhas amigas, que elas, né, lógico, eu amava ele, eu era apaixonada por ele. Ele vinha e falava que elas que estavam dando em cima dele, ou às vezes ele nem falava, mas ele seduzia, ele era super conquistador, né, sedutor e carismático e sempre muito divertido. E aí eu ficava com ciúme das minhas amigas e me afastava delas também, porque eles jogavam uma gracinha aqui, outra ali, sabe? A Cris tá sempre entre nós, umas coisas assim. Eu ficava assim, pensando, mas já com raiva, mas não dele, delas. Brigava com ele, lógico, eu ficava, você tá dando em cima da minha amiga, não sei o quê. Eu não falei nada, você é doida, você é louca, neurótica. Mas aí, por via da dúvida, eu já ficava longe das meninas, então eu não tinha quase amiga nessa época também. Daí ele me ligou falando que ele não vinha me ver aqui como combinado, que ele ia de novo viajar com os mesmos amigos pro mesmo lugar. Eu falei, não, é demais, agora ele vai fazer o quê? A despedida de solteiro? Ele já tinha ido viajar com os amigos, o combinado era vir me ver aqui. E aí ele vai pra lá de novo? Pra quê? Lá onde estava a menina, onde ele já ficou. Aí eu falei, não, ele vai despedir agora, despedida de solteiro antes da gente se casar. Só que ali, eu já estava em outro país e ele continuava ainda fazendo coisas para me machucar. Eu não via que ele estava fazendo coisas para me machucar, mas eu ficava nervosa, eu sofri, eu chorei, eu fiquei muito sentida. E pra mim, ali eu ficava quieta, porque eu tinha medo de desmanchar e eu ficar ainda sozinha, né? Aí passou, umas 3 semanas ou menos, ele me manda uma carta e uma foto dele super feliz, sorrindo dentro de um carro assim, com os amigos dele. Gente, aquilo me subiu de um jeito. Ele é tão divertido, tão agradável, tudo que as pessoas querem estar perto dele. Uma vez, olha só, essa vez também foi muito estressante, tinha uma viagem, eles iam fazer um negócio lá de esporte, ele adorava fazer essas coisas de esporte radical, sabe? E eu não gostava muito não, mas eu ia com ele. E aí ele
marcou de fazer isso, que era no lago, uns negócios lá que tinha que remar e não sei o que, bem de aventura. Um dia antes ele arrumou uma confusão comigo, arrumou uma briga, porque ele já não queria que eu fosse, um monte de amigas dele, os amigos todos, e acho que ele já devia estar com intenção de ficar com alguém por lá. Arrumou uma briga comigo e ainda pôs a culpa em mim e eu não pude ir, como me castigando que eu não ia por causa que eu falei alguma coisa pra ele que não... Eu fiquei tão sentida, e ele foi, depois postou foto lá com toda a galera, super divertido. Fico lembrando das coisas, olha... Se fosse hoje, nossa, se fosse hoje, coitado, não ia durar nem uma semana. Tava lascada na minha mão. E se encostasse um dedo em mim, na primeira eu já chamava a polícia. Mas tudo tem o seu motivo de ser e hoje estou aqui. Creio que lá atrás, há mais de 20 anos atrás, Deus permitiu que isso acontecesse para eu hoje estar aqui fazendo esse vídeo, contando isso para vocês. E creio que isso poderá aí alertar e ajudar muitas mulheres para que elas possam reconhecer se elas estiverem passando por esse relacionamento abusivo. Eu era totalmente cega, eu achava realmente que ele me amava e eu era louca por ele. Mas ele me fazia muito mal. Então é aquela sensação, sabe? Aí eu vim pra cá, ele fez isso. Quando chegou essa foto, ali parece que algo dentro de mim, eu também dei um basta, falei, acabou. Eu queria rasgar aquela foto, queria rasgar. Aí na carta ele dizia assim, ai, foi ótima viagem, tal, mas agora estou preparado, eu não vou mais pra aí, porque agora só falta pouco tempo pra você voltar, mas eu já estou preparado para quando você voltar a gente casar. E aí passou um mês, mais ou menos, eu conheci um rapaz aqui, um brasileiro, muito querido, muito especial, já morava aqui há muitos anos, sabe aquela pessoa que abre a porta do carro para você, bem cavalheiro. E passou um tempo, fui conhecendo ele melhor e fui gostando muito dele, foi me dando um sentimento tão bom de estar com aquela pessoa, era bem gostoso, bem divertido também. Aí eu falei, não vou também manter o relacionamento lá com ele no Brasil, porque não tinha terminado com ele, né? Mas ficou aquela coisa assim, eu voltar, ficou combinado que quando eu voltasse a gente ia se casar. E ele me ligava, a gente se falava por telefone e tudo. Eu falei, não é justo também, eu tô tão feliz, eu desejo felicidade pra ele. Eu vou ser sincera com ele. E pronto, liguei. Liguei com todo jeitinho, fui falando pra ele, olha, tô te ligando. Eu conheci uma pessoa e eu tô muito feliz e eu gostaria de te falar, né? Isso porque não é justo que eu fique com essa pessoa e você aí me esperando. Então, eu gostaria de te desejar tudo de bom e do melhor, te desejo que você também seja muito feliz, que você encontre... Nossa, quando eu falei isso, gente do céu, esse homem, ele me xingou de tudo quanto é palavrão, mas com um ódio misturado, que eu pude sentir a energia dele, eu tinha pesadelo, eu sonhava que ele estava vindo atrás de mim. Era uma raiva, um ódio tão grande que eu acordava no meio da noite apavorada. Ele ligou na minha cara. E olha só como são as coisas. Depois, eu já namorando com esse outro rapaz, aquilo ficou na minha mente, na minha cabeça, eu fiquei me sentindo mal, eu fiquei me sentindo culpada. Aí eu falei, ai gente, vou ligar pra ele, vou mandar mensagem pedindo perdão, pedindo desculpa, né? Porque eu não queria ter machucado ele e tal. Até um dia que a minha amiga do Brasil falou pra mim, se tu falar mais alguma coisa com ele, ou ficar procurando ele, pedindo perdão, pedindo desculpa, eu vou dar na tua cara, ela falou pra mim. Eu vou aí, eu vou te bater. Porque encontrei com ele outro dia num barzinho, e ele perguntou de você, e eu falei que você estava bem, que você estava feliz, ele falou, não tá nada, porque ela não me deixa em paz. Se ela estivesse bem, se ela estivesse feliz, né, com o namorado dela, ela não ia ficar me mandando mensagem pedindo desculpa, perdão, pra ver se eu tô bem, se eu não tô. Aí caiu a ficha, eu falei, então pronto. Mas foi minha amiga, precisou me dar um choque de realidade, falar, para de ser tonta, porque ele tá aqui rindo da tua cara, e tu fica aí indo atrás dele pedindo perdão pra ele. Aí depois desse dia, nunca mais. Mas você vê o abuso, uma amiga em comum, hoje ele é casado, mas uma amiga em comum minha e dessa nova, né, da mulher dele, me falou que essa moça foi um dia encontrar um trabalho dela chorando, querendo saber de mim, porque ela disse pra ela que ela estava com medo de eu voltar,
Porque ele disse que ele não conseguia me esquecer e que ele sofria muito, que ele gostava de mim. Olha ele já abusando a outra. Por quê? Porque a moça ali sofrendo e aceitou o cara falar na cara dela que ele gosta de outra e ela aceita ficar com ele. Quer dizer, ali ele já fez o teste com ela para ver se ela vai suportar, se ela é fácil presa para ele poder manipular e abusar, fazer o que ele quiser. Porque se ela aceitou isso logo de cara, ficar com ele e ele falando pra ela que ele gosta de outra, que ele sofre, que ele não conseguia me esquecer, ao ponto da menina ir lá falar com a minha amiga chorando, morrendo de medo de eu voltar e ele querer ficar comigo. É demais, né? Eu nem sei como é que é hoje o relacionamento deles, né? E tomara que ela possa estar bem lá, protegida, porque essas pessoas, pelo que eu entendi, eles não mudam e ele é bem perigoso, porque ele me agrediu. Não foi uma vez, não. Mas a última foi, assim, bem feio. Mas enfim, é isso que eu queria falar aqui pra vocês, um pouquinho de como eles agem. Você vai ter um vício, vai se sentir viciada na pessoa, você vai sentir que a pessoa te faz um mal, mas você não consegue sair daquilo. Você sente que você tá presa, porque ao mesmo tempo que te faz mal, te faz bem. Mas isso tudo é um jogo que eles fazem para que você realmente sinta isso, para que você realmente fique viciado nisso e que você não consiga ficar longe deles. Tudo um jogo de manipulação. Amor não existe, embora parecia que ele me amasse, viu? Parecia mesmo. Ele era até... É que ele faz essa coisa de que precisa de carinho, eu era super cuidadosa com ele, sempre fazendo muito carinho, sempre mexendo no cabelo, abraçando. Eu tinha um carinho, um amor por ele, mas tudo isso é criado, né? Mas ele, pra mim, não era. Ele não era carinhoso, eu não lembro dele ser carinhoso. Assim, quando a gente tava junto, ele pagava as coisas, me dava presente bom, em aniversários, tudo, mas não era carinhoso. Eram muitas brigas, todo lugar que a gente ia, toda viagem que a gente estava, sempre tinha briga. Briga assim, às vezes eu ficar chorando no quarto. Ah, lembrei de outra. Fomos viajar, alugaram uma casa, todos os amigos reuniram uma casa, uma mansão, uma casa linda. E fomos todos viajar, ficamos juntos nessa casa. E lá nessa casa, tava todo mundo junto, tal, não sei o quê. Na hora de dormir, eu já tava dormindo praticamente, ele fala que queria ir pra balada, que os amigos dele decidiram. Era tudo de última hora, ele já vinha assim, e eu não gosto de, tipo assim, do nada, pega e se arruma e sai correndo. Ai, vamos, os caras... Mas ele já vinha de um jeito pra eu não querer ir. Os caras falaram que vão não sei o quê, vamos, eu vou lá. Eu falei, calma, mas eu já fiquei chateada, porque, poxa, você nem vai conversar comigo? Você vai e tchau e acabou? Eu não quero ir, poxa, vamos amanhã. Eu tentava conversar, não tinha conversa. Não, eu vou e acabou. E daí eu comecei a falar, meu, o que é isso? Eu tô sozinha aí, eu nem conheço direito. Na época eu não era muito próxima das pessoas, né, dos amigos dele. Eu vou ficar aqui sozinha. Você vai me largar de madrugada pra ir pra balada com os caras e eu vou ficar aqui sozinha. Porque os caras vão e tal, não sei o quê. Gente, ele começou a falar umas coisas pra mim que foi me machucando de uma maneira e eu chorando. E ele falava pra mim, para de teatrinho, para de chorar. Quase me bateu ali e foi. E eu fiquei chorando, me sentindo uma coitada. Eu tinha dó de mim mesma, pra vocês terem noção. E porque... é tão estranho o sentimento, é tão confuso, você fica tão... Você não sabe o que pensar, porque ao mesmo tempo que ele te demonstra que ele te ama, ele te larga assim e vai com os amigos como se fosse nada. Era muito estranho, muito estranho. Nossa, eu sofri demais esse relacionamento, viu? Mas você vê como Deus me protege? Me trouxe pra cá, pro outro lado do mundo, e nunca mais eu voltei. Assim, voltei de férias, tudo. Ah, teve até uma vez que eu fui, a primeira vez que eu fui pro Brasil, eu já tava casada. Fez uma festa de aniversário e ele foi. Ele foi com a esposa, ele já tava casado. Ele chegou, e eu falei pra ela não avisar nada que eu tava lá e tudo. Ele chegou e me viu. Eu tava bem assim na frente. Quando ele chegou, ele deu de cara comigo. E aí ele veio, cumprimentou, eu cumprimentei. E aí ele fez assim, ah, é você? Aí eu olhei pra cara dele e eu não sabia ainda que ele é essa pessoa aí, né, que faz essas coisas de propósito pra me ver sofrendo. Aí eu brinquei, falei, não, é miragem, não sou eu não. Aí ele fez uma cara, deu uma risadinha, mas ficou chocado. Ficou o tempo inteiro depois me olhando. Pra onde eu ia, de gente que veio até me falar depois, nossa, ele não parou de te olhar, por onde tu ia, o olho dele ia atrás de ti. Eu falei, deixa ele. Enfim, nessa época ainda tinha carinho por ele.
porque ficou aquela coisa mal resolvida por telefone, né, desmanchar um relacionamento. Mas é isso aí, gente. Nós mulheres precisamos nos valorizar, nos amar e buscar, como eu falo sempre, buscar em Deus todas as nossas carências, né? Porque se a gente for buscar nas pessoas, sonho de ter um marido, de casar, de ter uma família, esse era meu sonho. Eu sempre quis casar e ter uma família, então ele vinha e eu falei, é ele a pessoa. O intuito mesmo do vídeo não é expor ninguém, não é estar aqui desmascarando ninguém, não é dar diagnóstico em ninguém. Para isso é preciso um psiquiatra, eu não sou psicóloga nem psiquiatra. É só para compartilhar mesmo a minha experiência de vida, para que você, mulher, se você tiver um relacionamento abusivo onde aconteça coisas parecidas, onde você sinta esse tipo de sentimento, onde você sabe que te faz mal, parece uma doença, e você quer se livrar daquilo, mas você não consegue. Quem te ama de verdade não vai fazer coisas que constantemente estão te machucando de uma maneira ou outra. Então, se você estiver sentindo sempre esses altos e baixos, tá bem, tá mal, e sempre muito exagerado, confusão e trazendo culpa para você, você se sentindo culpada, ou ele dando em cima das meninas na sua frente, ou às vezes nem precisa falar nada, mas só a maneira de ele olhar, você vai sentir. Não se engane. Preste atenção aos sinais e perceba a sua intuição. Isso é Deus falando com você, te mostrando que ali tem alguma coisa que não tá legal. Então preste atenção. Hoje eu tenho essa consciência. Se eu não tivesse ignorado todos os sinais e tivesse seguido minha intuição, teria evitado muito desses abusos. Mas talvez eu não pudesse estar aqui hoje contando tudo isso para vocês e contando a minha experiência e ajudando vocês a poderem identificar essas pessoas, porque foi através do convívio intenso e duradouro com todas essas pessoas que hoje eu venho aqui com propriedade, podendo falar para vocês realmente como eles funcionam e o jogo de manipulação que eles usam para que isso seja feito na vida de vocês. Tá bom, gente? Um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!